Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao debate político hoje, domingo. Estamos aqui para lhe proporcionar o melhor debate que marca a atualidade nacional. E para o dia de hoje escolhemos alguns temas que marcaram a atualidade. Não vamos deixar de abordar o discurso de António Muxanga, que promete criar região autônoma na Matola caso o Constitucional não valide favoravelmente a Renamo. O segundo tema, vamos abordar a questão do General Nihia, que reconhece que há crise na Frelimo. Igualmente também Filipe Paundi insta os membros simpatizantes a não espalhar a incerteza. Depois também vamos refletir sobre aquilo que foi o posicionamento do economista João Mosca, que ataca a comunidade internacional. Ou melhor, o João Mosca diz que, de alguma forma, preocupa-lhe o silêncio da comunidade internacional relativamente àquilo que ele outorgou chamar de fraude eleitoral. E também vamos debruçar sobre aquilo que é o posicionamento de Paulo Varral, que deixa um aviso ao Conselho Constitucional sobre os resultados. E por fim vamos também analisar aquilo que aconteceu na Cala Velha, que está a alimentar o debate a nível da sociedade moçambicana. Há informações que nos chegam aqui, a população não terá se comportado da melhor maneira a quando da presença do Presidente da República, Filipe Nunes, mas alguns dizem que não. Não é verdade. Aquela população estava a manifestar a alegria, o amor pela inauguração da rede elétrica que iria fornecer energia àquela população. E para analisarmos esses temas, contamos com a presença de Camilo da Silva, que é da Frelimo, e depois temos Augusto Pelembe, que é do Movimento Democrático de Moçambique. E temos do outro lado Marcelo Macome, que é de Renamo. E por fim, temos o Dr. Albino Furquilha, que é o analista. É com esses comentadores que algumas horas, vamos debruçar à volta desses temas. E desde já agradeço pela vossa presença aqui no estúdio da TV, da FTV. E vou começar com o Camilo, vamos dar por uns 2 minutos para pontos prévios de cada convidado que tem na manga para, de alguma forma, abordar para a sociedade moçambicana. Camilo, se tiver ponto prévio, pode avançar antes de colocar a minha questão. 2 minutos mesmo. Muito boa noite, caros telespectadores, boa noite, colegas de painel, boa noite para si também. Bom, eu trazia aqui como ponto prévio uma preocupação que acredito que seja geral, porque costuma-se dizer que violência gera violência, e por aquilo tudo que é transmitido pelos nossos atores políticos está a transpirar ou transbordar para toda a comunidade, principalmente nos bairros onde há convivência entre pessoas que de certa forma fazem parte de várias cores partidárias. E neste momento nos bairros está-se a tornar insustentável a convivência de pessoas que ontem eram amigos e hoje, por causa das diferenças partidárias, já começa a haver uma agressão verbal e em algumas outras zonas até violência física. E eu recebi alguns telefonemas que me pediram para falar nas câmaras de televisão por onde eu passo, para alertar a todos para não partirem para a violência, porque acaba por ser uma situação desagradável de convivência nos bairros, nas zonas, nos quarteirões onde a gente vive, e as pessoas já não saem de casa, já não têm convivência, já não ficam nas mesmas barracas, já não saem juntos para convívios sociais, outros até têm medo de sair de casa, para evitar confrontos pelos quais podem até atingir percussões muito alarmantes. Então, faz-se um apelo à sociedade para que, independentemente das suas cores partidárias, saibam conviver no seio familiar, no seio do bairro, na sociedade onde vivem, para que aquilo que são os anseios de todos os atores políticos não afetem a vida particular, social das pessoas, e isso de facto está-se a vivenciar na cidade de Maputo. É um apelo que a gente faz aqui através das câmaras para que saibamos conviver como a gente
convive com as diferenças religiosas ou até clubísticas, não é? Porque as rivalidades já existem a todos os níveis há muito tempo, mas em nenhum momento acabamos por partir para a violência. Vamos para o ponto relativamente àquilo que é o posicionamento de António Muxanga. António Muxanga saiu à rua esta semana dizendo de viva voz: se o Conselho Constitucional não, de alguma forma não declarar ou aprovar aquilo que o curso da Renamo, a favor da Renamo, ele promete criar uma região autónoma. A minha primeira questão: qual a análise que faz destes pronunciamentos de António Muxanga relativamente ao processo eleitoral na Matola? Vindos de António Muxanga é normalíssimo, é uma pessoa que é instável em função daquilo que pronuncia. Em um momento apela à paz e agora apela a isto que estamos a ver, vai criar uma zona autónoma na Matola. Parece que o António Muxanga é aquele que faz as leis, é aquele que é dono da legislatura moçambicana, é aquele que manda no Parlamento, é aquele que faz as leis. Então, se assim for, de certa forma, o Muxanga vai ser presidente da região autónoma da Matola, não é? Mas a gente sabe que uma sociedade não é assim que se vive. Uma sociedade tem normas, tem leis, temos que seguir, tem instituições e, de certa forma, eu acho que este pronunciamento de António Muxanga é uma maneira de pressionar o próprio Conselho Constitucional a seu favor e não ir de encontro com aquilo que são as evidências que estão em posse do Conselho Constitucional. Então, era apelar ao António Muxanga a deixar de partir para a ignorância, porque eu sei que ele não é ignorante, e esperar aquilo que são os resultados de um órgão que, de certa forma, tem a sua legitimidade para determinar ou deliberar aquilo que quer que seja, e as deliberações do Conselho Constitucional são para serem seguidas, não é de hoje, é desde que foi fundado, a gente sabe disso. Então o António Muxanga tem que parar de pressionar os órgãos que decidem e fazer o seu papel, entanto como político, como cabeça de lista, sensibilizar aqueles que é o seu eleitorado e não só, porque o António Muxanga, para além de ter o seu eleitorado, também é uma figura que tem alguma admiração por aqueles que não são filiados ao seu partido. Então há algum respeito ainda pelo António Muxanga, e que ele não faça com que as pessoas percam esse respeito, porque se de alguma forma amanhã ele não criar a tal região autónoma, não sei o que é que vai ser dele. É isto que eu estou a tentar falar. A pessoa tem que ser coerente no seu discurso e, acima de tudo, respeitar as leis que vigoram na nossa República. Muito bem. Augusto Pelembe, tem 2 minutos também, e também a pergunta que eu lhe coloco: Muxanga veio a público a falar de regiões autónomas. É execuível ou não este plano de Muxanga? Bem, boa noite para si, Mário, para os meus pares do painel, em especial aos estimados telespectadores. É assim, Mário, há uma situação que está acontecendo na cidade da Beira. Lá tem uma empresa de saneamento que mensalmente deve receber da FIPAC uma verba, e há 2 meses que não está a receber. E a justificação é que a FIPAC não tem dinheiro para dar essa verba ao município. A questão é, se os clientes pagaram a FIPAC, as faturas foram pagas de água, onde é que foi o dinheiro? Então, não sei, estamos a voltar àquele velho problema, porque Beira está a ser gerido pelo MDM, a FIPAC recebe mensalmente, e veja só, quando o cliente não paga, a água é cortada, e atualmente tem aqueles contadores pré-pagos. Não faz sentido essa demora do reembolso dos valores, porque o dinheiro estava lá. É diferente do dinheiro que é doado, é oferecido. Não, as pessoas pagam para ter água e esse dinheiro já está lá. Urge a pergunta: não será que o dinheiro que foi usado nas campanhas da Frelimo não foi usado o dinheiro da FIPAC?
E se esse dinheiro não foi usado, que pague. E eu quero desafiar desde já a FTV para fazer uma reportagem na cidade da Beira para dar fé a essa minha reclamação. Porque vem a época chuvosa e vem a época, a necessidade muito rapidamente de se fazer face a essas intempéries. Mas também quero insistir com uma reclamação que fiz na semana passada. Os 2 minutos já terminaram o ponto prévio. Só peço uns 10 segundos. Estamos a entrar mesmo no seu tempo. Quero pedir 2 segundos só. Eu reclamei por causa das fezes que estão ali no Vale do Infulene, ali na 2M. Eu pensei que o presidente Calixto Costa ou o Comite iam resolver aquela questão. Já estamos 2 meses a nadarmos nas fezes. Estamos 2 meses a nadarmos nas fezes, a exalarmos o cheiro nauseabundo ali na Matola. E não sei se o presidente Yunus nunca passou dali. Se nunca passou, desafio ele a passar com a sua escolta para sentir aquele cheiro nauseabundo, para talvez possam resolver aquela questão. Agora, sobre Antônio Muxanga, é assim, Mário, amigos telespectadores, eu me revejo, honestamente me revejo. Talvez se tivesse sido Pelemba ou MDM a ganhar eleições, nós já estaremos a fazer o pior. Eu honestamente estou a te confessar, se eu como cabeça de lista, se o MDM tivesse ganho eleições na Matola, nós já estaríamos a fazer o pior, porque nós não estaremos a aceitar, já estamos há quase um mês, com uma decisão do tribunal para recontagem de votos, nem água vai, nem água vem. Ou seja, está claro, Mário, está claro que em Moçambique não vale a pena, não se ganha poder através de eleições, porque não há eleições livres, justas e transparentes, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. E o que está a pairar na mente dos matolenses e de vários moçambicanos é que a Frelimo está a nos obrigar um dia a fazermos o que eles fizeram em 62, que nós também seremos obrigados a pegar armas e expulsarmos eles da Ponta Vermelha, como também do município da Matola. Porque o que está acontecendo não é justo. Tem 1 minuto. Não é justo porque eles estão a roubar votos, estão a arrancar para não fazer nada. Sabe, para mim que vivo na Matola e sinto o sofrimento que se vive na Matola, é inaceitável continuar naquela situação. É inaceitável. Ontem, por acaso, sábado, eu estava a sair do COB para Machava e encontrei uma caravana de umas 30 pessoas da Frelimo a marchar. E as pessoas já gritaram, Avaí. Eu não sei qual é o Camilo quando anda na rua. Qual é o sentimento que ele sente. Pergunta se ele põe camiseta quando sai na rua. Pergunta aos membros da Frelimo se põem camisetas para andar na rua. Eu ando com minha camiseta do MDM. Eu acho que o Macome, o Dr. Forquila, saem com maior legitimidade, com ar de dever cumprido do que esses gajos da Frelimo. Andam na rua com medo porque sabem que não ganharam eleições, estão a usurpar o direito do outrem. Obrigado, Macome. Vou para si. Antônio Muxanga saiu à rua e ameaça, na verdade, criar uma região autónoma. E isto, olhamos aquilo que o depoimento do Muxanga, na verdade, deu um exemplo da Somália. E isto era um ato que, de alguma forma, não está contemplado na Constituição da República. Olhando para este cenário, qual é o seu comentário execuível ou não? E tens 2 minutos para o ponto prévio. Bom, boa noite aos meus colegas de painel, boa noite ao telespectador em casa, boa noite a si. Deixa-me começar com a questão do ponto prévio. Eu escolhi como ponto prévio a questão da atuação da nossa polícia. Num passado muito recente, um amigo meu tinha dito que, num desses jornais da praça, tinha descrito que quer ver a qualidade de um país, quer ver a podridão de um país, quer tornar um país pobre, tire-lhe a educação e o resto tudo vai em cascata. E é, infelizmente, o que estamos a verificar agora
a qualidade da nossa educação foi minada e uma das demonstrações claras disso é a qualidade da abordagem da nossa polícia. Muito recentemente a polícia foi à mídia para tentar inviabilizar a nossa marcha na sexta-feira, alegadamente porque era uma marcha ilegal e nos fundamentos que a polícia trazia, ela se recorria à Lei 8/91 e no número 2 do artigo 5, onde alegava que não se pode fazer marcha perto de instituições de soberania, não se pode fazer perto das instituições de soberania, perto dos quartéis, e isso está no número 2 da Lei 8/91. Ora, curiosamente, depois quando esta mesma polícia vem elencar quais são as instituições de soberania que estavam ali na 10 de novembro, menciona o gabinete do primeiro-ministro, menciona o Palácio da Justiça e diz que essas instituições são de soberania. Ora, em contrapartida, o artigo 133 da Constituição da República de Moçambique define quais são os órgãos de soberania. E nestes que são definidos pela Constituição da República, não faz parte do órgão de soberania o gabinete do primeiro-ministro. Aliás, o próprio ministro não faz parte do governo. O seu gabinete não é nenhum órgão de soberania. O Palácio da Justiça... 2 minutos de ponto para já terminou. O Palácio da Justiça igualmente não é nenhum órgão de soberania. O tribunal lá atrás do Palácio da Justiça, esse sim é um órgão de soberania. E o quartel que está ali também estava a mais de 500 metros, o que não constitui a verdade. Agora, indo para a questão que coloca se é exequível em termos constitucionais que o pronunciamento de Mussanga seja implementado ou não. A primeira coisa que eu posso dizer é que não é exequível também, dentro de um contexto democrático, dentro de um contexto constitucional, que um tribunal delibere pela recontagem de voto e a CNE pura e simplesmente se recuse a cumprir isso. Não é exequível. Igualmente, não faz sentido que um órgão distrital mande passear um órgão do Conselho Constitucional. Então, se vamos querer falar da legalidade, penso que neste momento, falar da legalidade dentro do contexto em que as instituições como a CNE não são instituições que se baseiam na legalidade, é meio que caricato, né? É meio que caricato, porque nós estamos a falar de uma instituição que recebeu ordens para fazer a recontagem, não fez. E estamos aqui a olhar para o pronunciamento de Antônio Mushanga, a colocá-lo no extremo, mas não olhamos o que é que leva Antônio Mushanga a se posicionar daquela forma. Aquele posicionamento é produto de ter percebido que, diante das ordens do Conselho Constitucional, diante dos acordos do Conselho Constitucional, diante do pronunciamento dos tribunais locais, nem com isso a Frelimo se revê, nem com isso a CNE dispe a máscara que veste para fazer cumprir a legalidade. É neste sentido, quero acreditar eu, que o Mushanga igualmente sobe o tom para se equiparar a estes arrogantes institucionalizados, essas instituições arrogantes como a CNE e como a Frelimo, que usam essas instituições para lograr seus intentos em detrimento de respeitar a vontade popular, em detrimento de fazer desta eleição um momento de festividade, como assim nós o prevíamos. É neste contexto que acredito que surge o pronunciamento de Mushanga. Agora, discutir se é exequível ou não passa necessariamente também por discutirmos se o não cumprimento das ordens do Conselho Constitucional é exequível ou não pela CNE. É um posicionamento à altura daquilo que está a acontecer no terreno. Obrigado, doutor Foquilha. Vou para si. Também terá 2 minutos para deixar ficar aquilo. São pontos prévios relativamente ao assunto do dia, o que marca a atualidade, mas também a minha questão está mesmo gira em torno daquilo que é o pronunciamento de Antônio Mushanga, que de algum momento é preocupante para os moçambicanos. E olhando para o processo todo, Antônio Mushanga saiu à rua e tem um grupo que o apoia, diz que eu quero criar regiões autónomas, tendo em conta que o país também vive momentos não muito boas
estamos a falar do conflito em Cabo Delgado, que está a viver. Estamos a falar um pouco do país. Há uma revolta por parte dos jovens e que isso de alguma forma pode ameaçar ou de alguma forma pode colocar em causa o país. Ou melhor, é muito fácil pegar esses mesmos jovens e de alguma forma criar um distúrbio para quem pretenda fazer isso. Não estou a dizer que o Muxanga queira fazer isso. Como é que olha para esses pronunciamentos do Muxanga? Boa noite aos meus colegas do painel, a todos que nos acompanham lá em casa. O meu ponto prévio seria, se calhar, felicitar o novo paradigma dos festejos que tivemos na cidade de Maputo recentemente, em que tivemos o Conselho Municipal, ou seja, a direção do Conselho Municipal, por um lado, e por outro lado também uma organização muito excelente, quanto a mim, feita pela sociedade civil em torno da RENAM, que se diga isso, e os outros partidos políticos. Foi, a meu ver, digamos, um festejo muito ordeiro, muito alegre, mas também expressivo do sentimento de um povo perante os seus direitos. Esse seria o meu ponto, portanto, prévio. Agora, com relação ao que o deputado Muxanga disse, eu reparo para o pronunciamento do deputado Muxanga como um clamor à justiça. Portanto, se ele diz que pode criar um Estado autônomo, Estados autônomos de facto existem. Muitos outros Estados, como Portugal, constitucionais, não é? Mas ele está a dizer, no meu entender, que eu fui para as eleições para poder cumprir com aquilo que é a lei moçambicana. E a lei moçambicana também reconhece quem ganha as eleições, não é? E se dissemos a lei é apenas aquele que carimba o que o povo terá feito, terá dito nas urnas. E o Muxanga, como todos que o acompanham na cidade, na Matola, sabem efetivamente que tem evidências de que a Renamo ganhou na Matola. E aparentemente há uma tentativa, se calhar, de dizer que essa vitória não aconteceu a partir daqueles pronunciamentos, portanto, do Conselho, ou seja, da Comissão Distrital de Eleições. É por isso que ele vê a vitória dele, que é a vitória do povo, em risco, não é? Ou a vitória dele, portanto, violada, é por isso que ele aparece com aqueles pronunciamentos. Portanto, era importante aqui percebermos, no contexto que ele coloca da Somália praticamente há alguma segregação, há algum problema, há alguma desestruturação do Estado, e ele me parece dizer também isto: se os preceitos constitucionais não se cumprem ou as instituições não respeitam esses preceitos, então nós temos que nos desestruturar. Nós temos que colocar, por outros meios, um Estado que possa reconhecer aquilo que foi a escolha do povo. É nesse contexto, penso eu, que temos que entender esta reclamação praticamente do Muxanga. Por outro lado, está a dizer que, olha, aqueles que têm o dever de homologar as eleições, que as homologue no contexto em que, de facto, o povo disse. Né? Este penso que é a base fundamental que temos que estar a reparar para aquilo que o Muxanga disse. Porque eu não acho que as instituições de justiça têm que dizer os resultados, são elas que dão os resultados. Os resultados já foram dados, já foram ditos, o povo já disse. O que nós temos que ter é reparar para aqueles editais e atas que foram apresentados, porque essa é a expressão do povo, não é? E que se diga que, de facto, aqui quem ganhou é este, aqui quem perdeu é este. E é esse papel que eu acho que tem o Conselho Constitucional. Porque não é o Conselho que tem que dizer, tem que dar os resultados. Ele tem que dizer aquilo que de facto foi trazido nas urnas. Este é que é o facto. Agora, Muxanga também, voltando, se lembram, Muxanga ganhou em 2018 na Matola, não é? E Muxanga ficou sem a vitória outra vez. Por mesmo as instituições, há processos que estão agora na Procuradoria, agora não, desde muito, na Procuradoria-Geral da República e que nunca foram mais pronunciados. Agora, é este Muxanga que temos que fazer com que ele respeite outra vez instituições que não respeitam também a vontade do povo. Isso não é questão de Muxanga. Muxanga deve estar a representar um conjunto daqueles que de facto votaram a favor. O que nós queremos é que, efetivamente, tudo o que nós fazemos e os dinheiros que nós gastamos para eleições sejam respeitados nas urnas. E as instituições cumpram com aquilo que o povo terá dito. Porque a soberania, efetivamente, reside no povo. Então, se o povo votou, temos que respeitar. Penso que é esta leitura aqui fundamental que tem que estar. Muito bem. Muito obrigado, Dr. Foguilha, pelo seu comentário relativamente àquilo que é
o pronunciamento de António Muxanga e para já partimos para o segundo tema que vamos analisar. Sempre lembro, vou dar a palavra como estivemos mesmo a dar a ronda no segundo, relativamente ao segundo ponto. Mas eu queria acrescentar que vamos passar para outro ponto, ainda posso me perder. Ok. Aqui é questão aqui não estamos só a falar ou a pensar em partidos políticos. Está além das cores partidárias. Aqui é a questão da moçambicanidade mesmo, é a questão dos matolenses ou da nação moçambicana pensar no nosso futuro e no futuro dos nossos filhos. O que está a acontecer é que o povo, nós como moçambicanos, já estamos cansados de ser governados por vampiros, ser governados por gangsters, como a própria Graça Machel na sua carta dizia. Vamos chegar até aí. Sim. O que está a acontecer é que o meu maior apelo, aproveitar essa deixa, é que os moçambicanos se unam numa causa. A municipalização já está há 25 anos, completamos 25 anos da municipalização e parece, principalmente em Matola e Maputo, estão em decadência. Para nós que assistimos à transição, conhecemos a liberdade como era, está aqui o Camilo que conhece bem a liberdade, Matola, Fomento, até o Trevo, Patrícia, vários outros bairros que estão totalmente destruídos e houve eleições, houve a vontade popular em ver a mudança e esta vontade está a ser arrancada, está a ser roubada por pessoas que estão a fazer isso e não querem resolver os problemas do povo. É isso que dói e por isso quero apelar à sensibilidade das pessoas para que nos unamos para mudarmos essa situação. E reitero, eu me revejo nas palavras, como vários outros matolenses se revê nas palavras de Muxanga. E a nossa vontade, minha vontade, era assaltar Assaltar o quê? o poder na Matola. Porque o povo já demonstrou que não quer mais esses corruptos, esses vampiros. Agora, o que nos resta é tomar de assalto a governação na Matola. Muito bem. Não sei, Camilo, antes de passarmos para o segundo ponto, tem algum comentário relativamente a estes comentários que foram feitos aqui? Tem 2 minutos, se tiver. Bom, é aquilo que a gente vem sempre a dizer em todos os programas. É este tipo de políticos que nós temos que incitam a violência, que incitam por um caminho. Eu acho que existem formas de reivindicar, independentemente, até de dizer que vai assaltar o que quer que seja. Há formas de falar e quando encontramos uma pessoa respeitada como o Muxanga e como o Pelembe, que estiveram num escrutínio, num processo eleitoral, que tem seguidores, a comportarem-se e a lançar farpas neste sentido, estão a tentar instrumentalizar aqueles que são os seus seguidores a partirem para a violência, no caso de ouvirem, depois de anunciados os resultados. Eu não estou contra as reivindicações de quem quer que seja, cada um que entra num jogo é livre de reivindicar. Até costumo dar exemplos em futebol, faltas, golos, temos o vídeo-árbitro, as pessoas são capazes de reivindicar, têm esta prerrogativa de reivindicar, mas nunca com a violência. É isto que estamos aqui a tentar dizer. Num processo eleitoral como este, em que continuamos... As instituições estão a ser funcionais? Eu parto do princípio que as instituições têm o seu papel, fazem o seu trabalho. Temos que deixar as instituições trabalharem. E mesmo nós também temos como reivindicar, mas também temos que saber reivindicar. É isto que qualquer um é livre de fazer esta reivindicação. É isto que chamamos a razão a todos os intervenientes, que têm que ter formas de reivindicar, de fazer essa reivindicação. Sabes, então, Camilo, desculpe. Peço para acabar meu raciocínio. Não, desculpe. Depois vais falar. Desculpe. Desculpa, quando tu falaste, eu nem me meti. Quando me chamas de vândalo, a Frelimo em 62, quando tentou por vias diplomáticas tirar os portugueses aqui em Moçambique e eles não aceitaram, usaram armas. Vândalos é o partido de Frelimo, quando deixa os nossos filhos estudar embaixo das árvores na Matola. Vândalos é o partido de Frelimo que quer governar à força e nós já vemos buracos dentro das águas da Matola. Vândalos é o partido teu
que faz 70% da juventude estar desempregada, sem teto, sem emprego, vândalos, é o Partido Frelimo que permite aquelas fábricas de tentação, que já tem tentação em pó, que os nossos filhos nas escolas na Matola têm que colocar no pão e começar a beber. Esses é que são vândalos. Então, não subestima a nossa tristeza, a nossa angústia, porque o povo votou para a mudança e vocês, como Partido Frelimo, organizaram a fraude para roubar os nossos sonhos. É essa a nossa revolta. Posso falar? Posso falar? Deixa o Camilo terminar a sua Só para poder abrir só um parênteses, Pelembe, com todo o respeito que eu tenho por ti, todo o respeito que eu tenho por ti, não ponhas palavras na minha boca. Primeiro, eu não te chamei de vândalo. Então não ponhas palavras na minha boca. Tu és uma pessoa idônea, respeito-te muito, não ponhas palavras na minha boca. Responde, fala como eu falei. Está certo? Essa tua ira, essa tua forma de estar, não me contamine, por favor. Fica com ela e desenvolve essa ira para si. Tá bom? Não passa a partir para a ignorância como tu. Tá bom? O que eu disse, nem chamei de vândalos a ninguém, falei a forma como as pessoas falam. Como as pessoas... E, desculpa, perdi-me na pergunta que me fez, Miguel. Não, Mário, desculpa. Estava mesmo relacionado com essa questão que está a ser levantada aqui, das instituições, da Frelimo, ou melhor, da oposição, do posicionamento de António Muxanga, que é o reflexo da instituição, é um reflexo também deste processo todo, de alguma forma não está a responder os anseios da sociedade moçambicana. Bom, é aquilo que eu no princípio estava a dizer, é que nós temos que respeitar as instituições, aquilo que as instituições fazem, o trabalho que elas fazem. E acredito, de alguma forma, esteve espelhado naquilo que é a ata da Comissão Nacional de Eleições, em que estavam lá bem pormenorizadas todos os ilícitos que foram reclamados pela oposição e foi submetido tudo ao Conselho Constitucional. Diante de todos os factos, todas as evidências, o Conselho Constitucional vai se pronunciar. E eu sou apologista, temos de deixar as instituições trabalharem, sou apologista de que temos que acreditar nas nossas instituições, porque se nós não acreditamos nas nossas instituições, acabamos por não ter uma sociedade. Isto que o Pelembe está a falar de cidadania, de patriotismo, de moçambicanidade, deixa de existir. Se não acreditamos na nossa... Vamos ter uma implosão de um sistema, de um país. Então não é isto que a gente quer. Nós estamos a querer construir um país. Independentemente das cores partidárias, como a gente está a tentar fazer, com as reivindicações todas que são legítimas, com este processo eleitoral conturbado, com as não boas governações, digo, aplicações de políticas públicas e governação, falhas na governação, de alguma forma, por parte do governo, tudo isto é em prol de construção de uma nação, e não o contrário. Quando nós vamos em contramão a isto, acabamos por, de certa forma, fazer com que aquilo que o Muxanga está a tentar dizer, que estamos perante uma república de bananas. Quer dizer, não há lei. Cada um que acorda faz um corte de um terreno e intitula uma região autónoma. Quer dizer, nós não podemos partir por aí. Obrigado. Nós temos que... Essa lei só serve para fazer as dívidas ocultas. Quando é para fazer as dívidas ocultas, a lei não serve. Quando é para bater pessoas, para carregar urna, sair das janelas, a lei não serve. A lei só serve para a oposição, quando ganha eleições, não governar. Não governar, mas quando é para eles fazerem as dívidas ocultas, o parlamento, aqueles deputados, a Associação para Delinquir, 149 deputados se uniram para aprovar a lei, incorporar as dívidas ocultas no orçamento do Estado. Então, não vale a pena. Essas coisas de falar de leis, só quando é oposição, quando ganha eleições para governar, as leis é que devem ser o respeito. Eu tenho que respeitar um Conselho Constitucional que rouba os meus sonhos. 48 anos. Sabes, eu estudei numa escola, a sentar no chão, uma sala com uma janela aberta. 37 anos depois, os meus sobrinhos estão a estudar, estão a sentar no chão de novo. É isso que dói.
Dói! Mário, Dói. eu acho que o Pelé, Então, acho que o Pelé é acionista desta televisão. Não. Não deixa os outros falar. Não é ser acionista, é que sabes, quando o Camilo fala de respeito às leis, às normas, é só para o inglês ver, porque eles não respeitam. Eles Mas não Pelé, tu respeitam, tens de sabe? concordar uma coisa, Obrigado. Sim. que este Camilo. país, desculpa só 30 segundos, este país, a nossa sociedade, é a sociedade que mais lei produz. O que está a faltar, efetivamente, é a responsabilização e o cumprimento das leis. Agora, Obrigado. Sejam os primeiros a fazerem. Não. O que está não é quem seja primeiro ou seja o último. O que está em causa neste momento é que nós temos que fazer cumprir as leis. Obrigado. E não pode Pelé, ser Pelé. de uma forma. E não pode ser de uma forma. O Forquilha até disse. Deixa-me passar a palavra. Nós respeitamos as Não, leis, fomos Pelé, às eleições. E Pelé. ganhamos eleições, Deixa agora eu não passar querem a que a palavra gente para o governe. Mas ganhaste Doutor eleições com Forquilha. estes E um papelinhos. comentário, 1 minuto mesmo, Sim, para o que é que- passar o que é que eu quero dizer é que- É que as leis estão efetivamente para servir à vontade do povo. Não é? Não é a instituição que é mais importante. A instituição transmite aquilo que o povo terá dito que é a vontade do povo. E se chegamos à altura de nós aparentemente não respeitarmos as nossas instituições, é por causa dos frutos que essas instituições vão produzindo ciclicamente. Não é? Nós queremos ser um Estado ordeiro e nós confiamos nessas instituições, mas é necessário que as instituições transmitam aquilo que é o sentimento, que é a vontade deste Mas, povo. doutor Forquilha, se Não nós faz próprios sentido. credibilizarmos, se Não, nós próprios somos os não, primeiros a Camilo, descredibilizar deixa eu só as falar. instituições, se nós próprios somos os primeiros a descredibilizar as instituições, a Não. priori, muito antes, neste caso, vou falar neste caso concreto, muito antes desta instituição se pronunciar, como é que acha que em cadeia e aqueles seguidores vão credibilizar? Obrigado, Camilo. Não sei se está a perceber. Camilo. Doutor Forquilha, responde de uma forma muito rápida para irmos ao segundo tema, se ainda tiver um Sim, comentário. não, o que estou a dizer é que há um histórico aqui. O que estamos a reivindicar não é de hoje. Há um histórico, de facto, das nossas instituições favorecerem um determinado lado. Isso é que é mau. Portanto, como que você explica mesmo que as nossas eleições, nas mesas de urna, tenha havido indivíduo que resiste não assinar a ata? Percebe-se isso? Como se explica Camilo, que é responsável, portanto, de uma CNE, diga que eu recebi 500 meticais? Quem pagou esses 500 meticais? Para que ele viole, portanto, os preceitos legais do processo. Como que se explica que, por exemplo, na Beira, durante o recenseamento todo, tanta gente não podia recensear enquanto estão lá? Ir até as 2 da madrugada, dormir para poder recensear, mas mesmo assim não consegue recensear. Como que se explica isso? Não é planificado isso? Então como que o povo vai ter que respeitar essas instituições? Este é que é o problema, quer dizer, para dizer que quem está a criar o vandalismo, se é para acontecer, quem vai obrigar o povo a usar outros meios, são estas mesmas instituições, tuteladas por um partido. Este é que é o problema que temos que atacar. Porque nós estamos aqui para sair para as consequências e deixar o problema. Nós não podemos gostar de uma instituição sempre que viola os interesses das pessoas. No tempo colonial também havia instituições aqui. Concordo A PIDE consigo, era uma concordo consigo. Um Obrigado, minuto, doutor Mário, só um Forquilha. minuto, só um minuto, Não, Mário, só um minuto. Tá É bem. assim, Não, Camilo. Forquilha, Deixa-nos falar, Mário. Deixa-nos falar. Nos convidaste para o programa para falar. Mas temos que Doutor respeitar. Doutor Forquilha, respeitar concordo consigo os pontos, quando diz o isso tempo. tudo. E nós aqui no programa, infelizmente o doutor Forquilha não é residente no programa, nós todos somos unânimes em que essas instituições têm que ser, digamos, desligadas, têm que ser autónomas as instituições, não é? Têm que ser apartidárias, todos nós concordamos com isso. Isto é um processo, é um caminho que temos que andar. Agora, como é que nós temos que fazer isso? É ofuscando, é criticando, é descredibilizando essas instituições, ou é nós encontrarmos, um caminho eu acho que já ficou pelo sincero, qual... Camilo. Parece que a pergunta é para mim. Não. Camilo, já ficou sincero. Mas Pelé, as incongruências espera. do Conselho Tem um Constitucional. minuto. Eu quero passar para outros temas. queria ajudar uma Sim, coisa. sim. Eu queria ajudar. Como jurista, Camilo, há uma incongruência gravíssima do Conselho Constitucional, doutor Forquilha. A lei diz que o Conselho Constitucional é a segunda instância. Porque tem a primeira instância, são tribunais do distrito. Sim. E o Conselho Constitucional veio ao público dizer que as decisões do tribunal da primeira instância não são nada. Não sei como respeitar se a lei já diz que a primeira instância é o Tribunal Judiciário, a segunda é o Tribunal. Por que a lei diz uma coisa e o próprio Constitucional, o Conselho Constitucional, vem a trazer uma outra versão? Tudo isso
para criar manobras dilatórias foi essencial. para roubar o sonho de todos nós. Tá certo. Macom, tem algum comentário? Um minuto também? Bom, acho que dizer um minuto para mim é meio que absurdo, né? É absurdo, não acho. Ok, 2 minutos. Não, Vamos fazer reclamações. 2 minutos, vamos lá ser sério. Eu fiquei calado. Vamos passar para outro tema. Macom, aqui quem tem que falar tem tempo para mas falar é à assim. vontade, é o Pelé, são Não, dois mas- outros todos. Eu quero trazer aqui uma questão. Eu quero trazer aqui talvez Sim, vamos lá. uma questão que nos leve àquilo que o Camilo teme. Se Camilo lembra-se, a CNE, através da deliberação 71-72, das duas deliberações 71 e 72, ao nível da a deliberação 71 surgiu como resposta a um recurso interposto pela RENAM no âmbito da centralização. A deliberação 72 fez menção a um conjunto de sentenças que deram provimento às alegações da RENAMO, do MDM, do ND, e ainda assim a CNE optou por validar os resultados enviados com irregularidades comprovadas em sede de tribunal. A CNE ainda assim mandou passear os tribunais, mandou passear os acordos, e tu esperas que nós, como estamos a falar de dar crédito à instituição, primeiro, podemos dar crédito à CNE assim, nessas condições? Não há possibilidade nenhuma de alguém em sã consciência dar crédito, um tipo de crédito, à CNE. Ademais, a própria CNE, o presidente da CNE, através de um ato totalmente macabro, elabora um despacho, manda para Quilimane, manda fazer a inclusão dos editais em falta, sem incluir os membros da RENAM, que são os interessados deste processo, que apresentaram a reclamação e tiveram a resposta favorável. Exclua a RENAM do apuramento da centralização de dados. É esta CNE que tu queres que a gente acredite? É esta instituição? Não, o que eu estou a Camilo, dizer é Camilo, que estou a tentar Camilo, dizer Camilo, que isto Camilo, isto tudo foi o Conselho Constitucional, não foi? É uma deixa coisa. uma coisa. E assim, Temos que passar nós desse ponto. temos acordos do Conselho Constitucional que deram provimento às reclamações dos partidos da oposição. Exatamente. Estes acordos foram mandados passear pela CNE. E a CNE divulgou resultados. Camilo, temos que sair desse ponto. Deixa ele terminar. Divulgou É uma resultados. pergunta retórica. Sabes, A CNE divulgou Mário, resultados. se é para nós Espera, estarmos a deixa-me trabalhar como assim, terminar. é Deixa-me como difícil. terminar. Deixa-me Não como faças terminar. perguntas nenhumas. Deixa e terminar o coisas. Camilo terminar. Deixa-me como terminar. Continua, A Macom. CNE mandou passear o Conselho Constitucional, os acordos do Conselho Constitucional, mandou passear a todos, inclusive os partidos políticos, de tal maneira que as pessoas já não sequer acreditam na CNE, muito pouco podem acreditar no próprio Conselho Constitucional, na medida em que o mesmo Conselho Constitucional, tendo produzido um acordo nas eleições passadas, que anularam a eleição, foi Marromeu, ou foi de Marromeu, aquele acordo produziu uma jurisprudência. Por que é que o Conselho Constitucional não usa dos mesmos pressupostos da jurisprudência que ela mesma produziu para, em locais em que ficaram comprovados irregularidades, aplicar as devidas sanções, aliás, aplicar a devida sentença, porque já existe uma jurisprudência criada. É por isso que as pessoas começam a Para duvidar terminar, Macom. deste papel do Conselho Constitucional. Ainda que exista uma luz no fundo do túnel, as pessoas começam a questionar. Tudo bem, eu estou contigo, Obrigado. mas o que estou a tentar dizer é que o Conselho Constitucional, e estamos juntos se calhar nisto, ainda não se pronunciou. Não se pronunciando esta instituição, porque está a fazer análise destas irregularidades, destes ilícitos todos que acabaste de elencar aqui e ainda por cima fizeste uma análise comparativa com o processo eleitoral passado. Então, vamos deixar que o Conselho Constitucional se pronuncie para depois julgarmos. Não fazemos o julgamento antecipado. É isto que estou contra. É só isso, só. Obrigado, Camilo. Vamos para o segundo ponto, relativamente àquilo que é o posicionamento general na IA. O general na IA vai juntar-se a outras vozes sonantes da Frelimo. Estamos a destacar Graça Machel, que de alguma forma veio a público dizer que a Frelimo há pessoas infiltradas dentro do partido Frelimo. O general na IA admite que a Frelimo está em crise e de alguma forma também o Filipão, o antigo secretário-geral da Frelimo, insta os membros para não espalhar a incerteza.
Vou começar consigo, Dr. Forquilha. Vou quebrar um pouco a lógica. Dr. Forquilha conhece um pouco a Frelimo, esteve lá. Há uma narrativa, nos últimos tempos temos acompanhado vozes sonantes com alguma autoridade. Quer dizer, podemos dizer a reserva moral, uma parte da reserva moral da Frelimo, a aparecer ao público a dizer de viva voz, outros a pedirem que se respeite a vontade do povo, outros a dizerem que há infiltrados no partido do Frelimo, outros a dizerem que a Frelimo está em crise. Olhando para tudo o que está a acontecer, para esses discursos todos foram produzidos, qual a análise que faz desse discurso e como é que olha para o partido do Frelimo? Muito obrigado. Eu penso que sim. O partido Frelimo está em crise e não está hoje só. Quer dizer, crises fazem parte das nossas instituições. O partido Frelimo teve crises desde 69, 68, não é? E veio tendo ao longo desse período todo. Sendo um partido que tem responsabilidade de governação, a medição de uma crise dentro da Frelimo, ela não é só vista no contexto do partido em si, mas também é vista a partir daquilo que são os objetivos pelos quais este partido está no poder. Portanto, se nós temos um conjunto de problemas que afetam este povo, que este mesmo partido que suporta o governo não consegue resolver, isto traz de facto uma crise no partido. Se nós temos instituições cujo funcionamento espera muito por políticas e práticas, digamos, de boa gestão deste partido que suporta o governo, e essas instituições são de facto uma lástima, está em crise este partido. Portanto, é por isso que as discussões em volta do partido Frelimo são do povo. Aqui não é porque é ele que está a dirigir, portanto, o Estado. Então, não podemos dizer que temos um partido que não está em crise perante estes todos os problemas, que mesmo reparando para todas as instituições, você não consegue efetivamente reparar uma única instituição que seja exemplar, não é? No funcionamento daquilo que as pessoas esperam. Portanto, é daqui onde está, de facto, a crise, no meu entender, do partido Frelimo. E aquilo que está a dizer, efetivamente, a Graça Machel e o general Nihia, etc., penso que os jovens que estão aí a seguir o partido Frelimo deviam, de facto, respeitar, porque a Graça Machel, para mim, é uma escola, não é? Quer dizer, é uma escola. São pessoas que conhecem o partido Frelimo. Se calhar, quando dizem crise, os mais novos não entendem o que significa uma crise, porque muitos destes miúdos que andam agora no partido Frelimo, e eles não são culpados, são vítimas de um sistema, pensam que ter um comitê central, o edifício do comitê central bem pintado, bem mobilado, este é o funcionamento correto de um partido. Se eles usam todos camisetas vermelhas e fazem ondas aí, depois tomam chá, e esse é o funcionamento do partido. Não percebem que o partido é apenas um viveiro para os objetivos de um Estado, sobretudo como é esse que está a dirigir. Então o Estado não está a andar bem. O Estado não tem democracia. O Estado não tem direitos humanos. O Estado tem um conjunto de problemas. Então como que o partido que dirige o Estado não está em crise? Portanto, penso que é aqui, não, eu sei que não são matérias simples de cada um sair de casa logo entender, mas está em crise assim. E eu penso que a proposta de se reunir para fazer uma reflexão de quadro, como proposta para o Graça Machel, é fundamental. Mas eu também acredito que não vai a tempo o partido Frelimo de consertar os erros. Obrigado. A ver, vamos, Macom. A pergunta que eu lhe coloco, ainda ontem vimos o Chafi Cidade e o primeiro secretário da Frelimo, Salvo Meira, na Universidade de Matola, a negar que é normal que haja divergências, é normal que apareça um ou outro a falar, mas a Frelimo não está em crise. E temos vozes, por outro lado, temos vozes sonantes do partido Frelimo que em algum momento confundem-se com o partido Frelimo a dizer que a Frelimo está em crise. Como é que olha para esta situação? O Dr. Forquilha aqui está a trazer uma abordagem que diz que é inegável que o partido seja Frelimo, atendendo considerando que o partido Frelimo é que está a governar o país e que se os problemas do país podem se estender de alguma forma para o partido Frelimo. Sua análise. Bom, fazendo uma genealogia, nós vamos perceber que, quer queiramos, quer não, a crise da Frelimo sempre foi a crise da democracia. A Frelimo nunca conseguiu lidar e conviver pacificamente com a democracia. Hão de recordar muitos aqui, talvez, com quantos votos foi eleito o presidente Inhosse para governar o partido agora. Com quantos votos foi eleito. E como é que isso aconteceu. É ali quando nós começamos a fazer uma análise, começamos a perceber
que o ensaio, esta tentativa hoje que se visualiza de tentar tirar as 64 autarquias é produto desta não capacidade de convivência com o exercício, com a democracia. Pensarmos que o texto, por exemplo, o texto da Graça, da Mamã Graça, o texto do Samito, do Psoati, por aí, são considerados mesquinhices. No meu entender, a representação mais alta daquilo que é a intolerância dentro do Partido Frelimo. Estas pessoas não são quaisquer. Estas pessoas são pessoas que estiveram, algumas delas estiveram no Comitê Central, fizeram parte do Comitê Central. Aliás, o Samito ainda é membro do Comitê Central. Eles circulam pelos corredores do poder dentro do Partido Frelimo e sabem o que é que estão a dizer, o que é que está a acontecer. Ora, quando a porta-voz vem e diz que não há nenhuma crise dentro do Partido Frelimo, é este mapa que nós temos que ver, que depois se transporta para a Assembleia da República, quando o Presidente da República chega e diz que o Estado da Nação é bom e bate-se palmas. É sobre isto que estamos a falar. É sobre este comportamento que nós temos uma PGR a ir para a Assembleia da República e é aplaudida no meio de uma crise geral. É porque dentro do Partido Frelimo criou-se o espírito de não se falar sobre as coisas. Agora, quando você fala, é conotado como inimigo e é encostado. Só para terminar. É este cenário que nós temos que dizer. E um bom barômetro para medir a crise da Frelimo, o meu colega Camilo estava a dizer no ponto prévio que as pessoas estão intolerantes, não conseguem conviver. Agora, um bom barômetro para medir a crise da Frelimo, por mais que a Frelimo não queira medir internamente, vá à rua para ver como é que vai ser tratado. Aquilo que faziam conosco na Renamo, no passado, que a Frelimo nos hostilizava, hoje a Frelimo está sendo hostilizada pela população que o oprimiu durante muito tempo. Obrigado, Macom. Peleme, eu vou para si sobre a questão de existir ou não crise na Frelimo. O presidente do Partido Frelimo, quando esteve em Nampula, de alguma forma foi interpelado pelo meio de comunicação e não quis comentar sobre esse assunto, a suposta crise que existe no Partido Frelimo. Mas olhando para as figuras já apareceram publicamente a tecerem alguns comentários relativamente tanto ao processo eleitoral, mas tudo isso parece também parte de um processo, desse processo eleitoral, que culminou com a oposição a contestar os resultados e tudo mais. Como é que olha para o Partido Frelimo? O Partido Frelimo está ou não em crise na sua visão? Bem, o primeiro passo para alguém ser curado é reconhecer que está doente. Se a Frelimo não acha que está doente, mesmo diante de tantas loucuras e insanidades, então não há tratamento que resultará. Ou seja, se a Frelimo, assistimos a porta-voz, a Ludmila, dizer que não há nenhuma crise, o próprio Paundi diz que não há crise, e se eles não reconhecem que há problemas internos que resultam na desgovernação do país, porque costuma-se dizer que uma mulher, um homem, quando está com bom humor lá fora é porque a situação na sua casa está bem. Agora, como consequência desta desorganização, desta crise dentro do partido, é o reflexo da governação. Quando tu tens um governo que não consegue alimentar os militares no como é que se diz? Teatro Operacional. O Teatro Operacional Norte. Os quartéis não têm alimentação em 3 meses. Quando tu tens um governo que não paga a polícia, sabias que, eu acho que foi segunda-feira, se não me falha a memória, aliás, quarta-feira e terça, havia uma greve silenciosa no Comando Geral, porque há polícias que não estão a receber há 3, 4 meses. Pá. Tu estás a imaginar alguém que tem arma
Está há 3 meses sem salário e todos os dias sai de casa e vai trabalhar. O que é que espera desse militar, desse polícia? Quando tu tens um governo que milhões de crianças estão a estudar embaixo das árvores, vários jovens estão desempregados nas ruas, depois vais dizer que este partido do governo está bem. Então, são essas questões que eu acho que um partido que se acha sério, aliás, não é centenário, tem 60 anos, deveria ter no mínimo a consciência de dizer que não está bem. Não está bem. Ou seja, eu vi o último índice de pobreza em Moçambique. Em 2019 ou 2017, estávamos nos 49%. Agora, estamos nos 68% de pobres em Moçambique. Ou seja, vamos dizer que este partido está a governar bem? Vamos dizer que este partido está bem? Está a governar o país há 48 anos. Agora, fazendo um paralelismo, António Costa pediu demissão em Portugal porque sentiu que a sua governação estava um desastre. Além das acusações que ele está a sofrer, ele sentiu-se obrigado em colocar o seu lugar à disposição. Eu acho, na minha humilde opinião, que o presidente Nyusi, nesses 10 anos da sua governação, não só do país como também do partido, o país regrediu. Ele mesmo tinha que ter vergonha na cara e colocar o seu cargo à disposição, o mínimo. Meu caro, para fechar mesmo, o presidente Nyusi, a Frelimo, estão no pior momento da sua criação. Obrigado. Macom, vou para si. O seu raciocínio relativamente a este ponto, que temos aqui vozes sonantes que estão a aparecer a dizerem que a Frelimo não está bem. A Generalia diz que a Frelimo está em crise. E se olharmos um pouco o que acontece na mídia, nas redes sociais, já vimos um vídeo e aquilo que acompanhamos na mídia, há pessoas já dizerem que, ou líderes a nível dos bairros ou dos círculos, a dizer a alguns membros da Frelimo que não, vocês não podem pôr a camiseta da Frelimo, quiserem sair à rua, se quiserem pôr a camiseta da Frelimo, andem em grupo. E temos pessoas também, vozes a aparecerem, a dizerem que há infiltrados, outras a dizerem que está em crise. A Frelimo está ou não em crise na sua visão, Camilo? Bom, eu ia pôr esta questão de uma forma, digamos, eu ia denominar esta crise de uma forma topográfica, onde a base seria a sociedade e o cume seria as instituições públicas, porque tudo isto, se nós formos a ver, parte do princípio de que estas manifestações, esta, digamos, intolerância, esta insatisfação, se calhar não está em torno daquilo que são, digamos, o processo eleitoral. Está em torno daquilo que são as políticas mal concebidas por parte do governo, em que não consegue satisfazer, de alguma forma, os anseios da população. Por isso é que em algum momento eu falei que a Frelimo está a sofrer um voto penalizador por causa desta questão da governação. Agora, quando se vem falar de uma crise dentro do partido Frelimo, é natural que esta crise, porque o partido no poder é aquele que deve, de alguma forma, primeiro é aquele que cria um manifesto, que cria as políticas, ou até indica as pessoas para governar o país, não é? Então está, de certa forma, identificado com aqueles que governam este país, não é? E se o partido Frelimo não faz o seu papel grande fiscalizador e tomar medidas drásticas em função daqueles que governam, daqueles que estão diretamente, que dão a cara do partido na governação à população, se distanciam desta população com uma falta de comunicação, aí podemos falar de uma crise, não é? Podemos falar de uma crise. Então, é este tipo de crise que estamos a falar.
não em tanto de crise institucional do partido. A Partido Frelimo, para si, não está em crise. O que eu digo é que os processos, como a coisa deve proceder, acaba por afetar aquilo que é o governo, porque está intrinsecamente ligado àquilo que é a governação. Por isso é que, de certa forma, temos que dar uma mão palmatória de que as coisas, em certa forma, em certa medida, não estão ao alcance e ao anseio daquele pelo qual nós nos propomos, entanto como partido, dirigir e governar. Não é? Pondo isto na mesa, sim, efetivamente, se não conseguimos, de certa forma temos que dar a volta a isto. Como é que temos que dar a volta a isto? Temos que fazer uma reestruturação interna e pôr pessoas capazes para dar a volta a este tipo de situação que não volta a acontecer. E assim que o próprio Frelimo não acha que é uma crise, se olhamos para aquilo que é o pronunciamento da porta-voz, vamos entender que, só por vista legal, o pronunciamento dela é vinculativo ao Partido Frelimo. Diz que não há crise. E como curar uma pessoa que diz que não está doente? Vamos para um exemplo pequeno. Aquilo que acontece dentro de casa, não é? Independentemente de todas as contradições que existem dentro de casa, o nosso vizinho não tem que saber. Para o nosso vizinho está tudo bem. Nós, dentro de casa, temos que encontrar formas de poder fazer com que as coisas fiquem bem, não é? O que está-se a transmitir para fora é que não alarmar mais ainda as pessoas e tentar, de certa forma, em fórum próprio, consertar as coisas que não estão boas, não é? E não podemos esconder a olho nu que todas as reclamações, é aquilo que eu estou a tentar dizer, afetam diretamente aquele pelos quais o partido, o governo se propôs a satisfazer e a governar. Não é? E o partido, acima de tudo, independentemente da cor partidária, tem que saber despir-se da cor partidária para poder abraçar aquele que tem uma cor partidária e aquele que também não tem. Não é? Em qualquer parte do mundo, hoje, partidos políticos sofrem crises. O PLM estava a tentar levantar em Portugal, mas não é só Portugal. Sim. Nós vemos aquilo que está a acontecer na Europa, nas Américas. Tem crises, sim, não é? E, de certa forma, em democracias mais avançadas, se calhar a forma de poder resolver as coisas é como, por exemplo, António Costa fez, sim, não é? Eu não identifico, não faço, está ali e recuo. Vais para outro país que nós olhamos para, por exemplo, para a realidade do Brasil. Houve aquela crise que houve, é uma crise política, é isto que nós estamos a viver, porque para além de nós termos uma crise que estão a apontar o dedo da crise dentro do partido, nós estamos a sofrer uma crise política séria, não é? A insatisfação não só da população, não estou a excluir aqueles que são os agentes, os atores políticos da nossa sociedade, também existe uma insatisfação muito grande daqueles que são os atores políticos da nossa sociedade. Se calhar porque olham para este panorama de governação e a ansiedade torna-se ainda cada vez maior porque acham que são capazes de fazer diferente. Certo. Então é este caminho. Obrigado. Que o Partido Frelimo tem que ir, é tentar ver se faz diferente. Obrigado. Doutor Faquilha, um minuto, temos que passar o tema hoje. Eu queria só dizer, concordando com algumas coisas que foram aqui ditas, nós temos 3 níveis fundamentais quando analisamos questões de crise em instituições. O primeiro nível, de facto, aquele que chamamos, digamos, a sustentabilidade programática de uma instituição, de um partido. Que ali estamos a falar do nível, portanto, da nossa causa de luta, da nossa ideologia como partido. O Partido Frelimo, a sua causa hoje, se perguntar a cada um, se calhar não consiga dizer qual é. E se conseguir dizer, mas já ir ao terreno ao longo desses anos todos, não está a conseguir realizar. Ou então foi mal definido, ou então ao nível de política não está a conseguir fazer. A ideologia, entanto, que tal, não é? Quem dos jovens que entram, o que é que sabem da ideologia da Frelimo mesmo? Não é? Portanto, isto também está do lado. É uma crise muito profunda. O outro nível é a nível institucional. Como que nós gerimos a nossa instituição internamente, a democraticidade, aquela que falamos?
Portanto, estamos a falar de como que o partido gera-se por forma que os membros que entram se sintam à vontade para continuarem lá dentro. Portanto, isto também não existe. Você vai encontrar estruturas que se montam, a democracia que não funciona, a compra de voto internamente dentro do partido. Existem estruturas que saem, portanto, colocado aí como, vamos lá, membro da Assembleia da República, que não passou por uma eleição local, etc. Isso é uma crise institucional, se quisermos observar muito bem. A única coisa que a Frelimo tem agora, que lhe sustenta, é a financeira, a parte financeira. Porque a Frelimo está muito ligada com a promiscuidade nas instituições do Estado, consegue buscar muitos recursos, então ela desvaloriza a parte programática, a parte institucional, porque pensa que só com dinheiro consegue comprar cada um para os seus interesses. É por isso o resultado que tivemos aqui, por exemplo, nas eleições. Era uma confiança de que comprando as pessoas nós sempre vamos conseguir, comprando as instituições nós sempre vamos conseguir. Então deixa o essencial. É uma crise profunda assim que tem que ser bem analisada. Obrigado. Mas eu queria acrescentar... O Camilo vai me acusar. Não, mas também. eu, pela primeira vez, quero concordar com o Camilo e acrescentar que há dois tipos de crises, principalmente falando do Partido Frelimo. Há aquela crise interna que não nos interessa. Interessa-nos porque é um partido que está a governar. Mas a pior crise que afeta a sociedade moçambicana é a política, a institucional, que configura-se em crise na inflação, no desemprego, em alta, aumento de taxa de juros, moeda desvalorizada, crise na cadeia global do suprimento e crise institucional e política. É essa que afeta a sociedade. E isto é grave, porque para um partido que é governo e tem uma crise institucional, coloca em causa a vida da sociedade moçambicana. E eu quero concordar com o Camilo que vamos deixar de olhar as nossas cores partidárias. Tem que haver temos que refletir, porque o país é de todos nós e essas crises não resolvidas afetam o dia a dia do povo moçambicano. Pensar e lembrar que o Partido Frelimo vai continuar a governar o país até o final do mandato do presidente Yunus, e se não refletirmos e resolvermos esses problemas... Obrigado. Nós vamos para o outro tema relativamente àquilo que é o economista João Mosca apareceu publicamente também a manifestar a sua indignação relativamente àquilo que é a falta de pronunciamento do parte da comunidade internacional diante desta, aquilo que chamam da fraude eleitoral. No entendimento de João Mosca, é que na verdade a comunidade internacional devia se preocupar, devia se manifestar perante tudo o que está a acontecer. Vou começar consigo, Camilo. 2 minutos mesmo, um comentário relativamente a este comentário também do João Mosca, que mostra-se preocupado pelo silêncio da comunidade internacional. Acha que a comunidade internacional deveria de alguma forma se posicionar perante essa situação que estamos a ver no país? A palavra está consigo. Bom, no meu entender, e já tivemos várias abordagens em relação a isto, o papel da comunidade internacional ou de doadores, de quem dá dinheiro, não é efetivamente atuar na forma como esse dinheiro é distribuído, é feito. O João Mosca, eu também podia convidar o João Mosca, por exemplo, que ele dirige uma instituição, uma organização não governamental, que também recebe dinheiro de fora. Mas eu nunca vi a instituição do João Mosca a vir a público no jornal a prestar contas do dinheiro que recebe da comunidade internacional. Então, eu também podia convidar o João Mosca a fazer isso e mostrar aquilo que são as políticas que ele defende e os relatórios que ele dá face àquilo que são os objetivos da organização dele. Agora, se as organizações internacionais ou a comunidade europeia dá dinheiro para um fim, que são as eleições, e de certa forma entrega-nos a gestão do processo eleitoral, para mim isto é que é a funcionalidade. Nós aqui internamente é que temos que ter capacidade, por isso é que ao longo deste processo das eleições criticamos muitas das vezes aquilo que foram as alocações dos dinheiros, como é que este processo foi dirigido ao longo do tempo, mesmo na questão dos concursos e das adjudicações diretas. Isto tudo é que nós aqui internamente temos que ter condições, tanto
das pessoas diretamente envolvidas nestes processos, como também da sociedade no geral, de poder criticar e fazer, acima de tudo, responsabilizar aquele que levam este processo que está a ser financiado pela comunidade internacional ou pela União Europeia para um fim que depois, de certa forma, o nosso país tem que pagar, tem que devolver esse dinheiro. Então, nós temos que ser capazes, temos que ser adultos o suficiente para poder fazer com que estes processos sigam, trilhem os caminhos como devem ser, para não criar este tipo de situação que nós hoje estamos aqui a vivenciar, que são as questões dos concursos ilícitos, das adjudicações diretas, do processo eleitoral cheio de fraudes, daquilo que são os instrumentos que se usam nas mesas de voto, que têm falhas, etc. Isso tudo é que nós temos que combater com este dinheiro, e a comunidade internacional, de certa forma, faz o seu papel de longe, fiscalizar e depois receber o relatório, e todos os relatórios, sejam até os relatórios de conta. Neste caso. Pleno, 2 minutos e meio. O papel, ou melhor, o silêncio da intervenção da comunidade internacional é preocupante ou não, olhando para tudo o que está acontecendo no país? Bem, eu já tive a oportunidade de expor isso à própria comunidade internacional, principalmente sobre eleições, porque também o questionamento do Mosca é sobre as fraudes eleitorais. É assim, eu questionava a comunidade internacional porque no final de todos os pleitos eleitorais, a comunidade internacional reconhece que houve irregularidades, mas mesmo assim dá o voto de confiança. Diz que as eleições aconteceram e são aceitáveis. E eu questionava, nos vossos países, havendo essas irregularidades, as eleições são anuladas, são repetidas. O porquê quando em Moçambique, havendo irregularidade, eu até na altura coloquei a questão daquilo que havia acontecido em Marromeu, em que os presidentes das mesas e a polícia saíram das janelas com urna na cabeça. E mesmo assim a comunidade internacional deu voto de confiança ao governo ou à Comissão Nacional de Eleições. Então eu questionava, nos vossos países isso vocês aceitam? Não me responderam. Então eu me junto ao Mosca nesse questionamento, ou seja, os problemas são repetidos e quem patrocina as eleições é esta comunidade internacional. E chego à conclusão, na minha humilde opinião, que não há almoços grátis, ou seja, há interesses maiores acima de ver o país desenvolver ou crescer democraticamente. Ou seja, o gás do Rovuma, os rubis, outros recursos naturais que Moçambique oferecem, a comunidade internacional está mais interessada nisso do que ver Moçambique a desenvolver. Ou seja, em algum momento, a comunidade internacional dá dinheiro, mas também está ciente que na desorganização do país eles ganham mais. Porque se quisessem um país organizado, um país evoluído democraticamente, não iam aceitar tanta coisa que acontece nesse país e não iam continuar a dar dinheiro a esse país, vendo essas falcatruas que esse país, que esse governo da Frelimo comete. Obrigado pelo tempo, Macom. Vou para si. Em relação ao silêncio da comunidade internacional perante um processo que é tido como o mais fraudulento da história do país. Bom, eu gostava antes de começar por fechar o ponto anterior, porque não tive essa possibilidade, mas fechando dizer o seguinte. Na minha intervenção eu chamava a atenção para a questão da crise democrática dentro do Partido Frelimo. A ausência da democracia, que nos conduz à ausência, porque o Partido Frelimo é o partido do governo, Esta ausência da democracia dentro do Partido Frelimo conduz à ausência da democracia no governo da Frelimo e nas instituições que são governadas pela Frelimo. E a consequência disso são os resultados eleitorais que temos visto hoje. Agora, qualquer coisa que queira se discutir em torno disto, é preciso que a Frelimo aprenda a conviver em ambiente democrático. Vindo para essa questão que traz agora sobre o Mosca, bom, eu sempre fui daqueles que eu questionei a ideia de que
a comunidade internacional, ela sempre sanciona os governos que chegam ao poder através do golpe de Estado. Sanciona governos que adotam políticas supostamente que atentam aos direitos humanos, principalmente muitos países africanos. E esta comunidade internacional é muito severa quando se trata disto. Ora, um governo que chega ao poder através do golpe de Estado não tem diferença com um governo que chega ao poder através de fraude eleitoral. Por que é que para a mesma situação as medidas são diferentes? As sanções que são aplicadas aos governos golpistas deveriam igualmente ser as mesmas sanções que são aplicadas aos governos que chegam ao poder através da fraude. Agora, quando estes governos, quando esta comunidade internacional abstém-se de comentar sobre os partidos que chegam ao poder através da fraude, significa que estes governos, esta comunidade internacional, legitima-os. Então, é por isso que neste entendimento, assistindo-se a este silêncio da comunidade internacional, pode-se ler como produto da legitimação dos governos sucessivos que chegam ao poder através da fraude. Porque senão a comunidade internacional já deveria ter tomado um posicionamento radical e dizer que não iria apoiar nenhum governo africano ou qualquer que seja que chega ao poder através da fraude eleitoral, com exemplos concretos, não falaciosos, coisas concretas, corte do orçamento direto, corte de apoio direto a estes países e a todos os partidos que assim o fazem para chegar ao poder. Obrigado, Dr. Forquilha. O seu comentário em relação a esta ausência da comunidade internacional, em relação a este processo eleitoral que terminou? Sim, a comunidade internacional, no meu entender, ela está presente nesses processos todos. Se calhar tenhamos que entender que para qualquer presença, digamos, institucional da comunidade internacional, do ponto de vista de fixação de uma embaixada neste país, a primeira coisa que se faz é que eles identificam os interesses mútuos, recíprocos. Portanto, a minha embaixada está neste país porque eu tenho alguma ligação com Moçambique, há interesses concretos. É preciso perceber que esses interesses, como a embaixada identifica em Moçambique, são do interesse do seu povo. Qualquer representante internacional aqui neste país, a primeira coisa que tem que defender são os interesses do seu Estado. Agora aqui é que temos que pensar. Portanto, ele concede dinheiro a Moçambique para apoiar para as eleições, não é? E Moçambique usa mal esse dinheiro, faz mal à sua democracia. Mas ele consegue medir que, olha, se eu pronunciar-me aqui, digamos, de forma contundente contra este processo que correu mal, eu posso pôr em crise os meus interesses, o interesse do meu país, ele não vai fazer. Portanto, a comunidade está cá por interesses bem identificadas. Portanto, se nós pudermos, como povo, fazer uma luta muito forte como aquela que estamos a fazer, você vai ver que a comunidade internacional, se notar que a luta praticamente do YZ é muito forte, ele está a sacudir, eles vão apoiar. Porque já estão também a fazer medição quem que estará a responder por isso os interesses amanhã. É esse jogo que está aqui, não sejamos enganados. Portanto, se eles dão dinheiro a Frelimo e a Frelimo vai usando mal esse dinheiro, mas ela saber que os interesses dele continuam a ser, digamos, suportados ou a tolerado pela Frelimo, eles vão continuar lá. Portanto, nós é que temos que ser responsáveis. No sentido de que constituímos um governo e este governo tem que ser responsável por gerir corretamente os nossos interesses. Obrigado, Dr. Forquilha. Estamos mesmo a caminhar a passos largos para o fim do nosso programa. Camilo, vamos ao outro ponto. Relativamente àquilo que ainda dentro do processo eleitoral, para depois falamos um pouco daquilo que foi o comportamento do povo na Cala Velha e Nampula. Em relação ao processo, e Nampula concretamente, em que de alguma forma Paulo Varral recusa os resultados, ou melhor, sim, os resultados sim, e de alguma forma deixa um aviso ao Conselho Constitucional, lança um aviso ao Conselho Constitucional relativamente aos resultados. E é uma ideia que já foi propalada lá, a delegada Polida Renamo disse de viva voz
que não haverá transição política, não vão entregar o poder à Frelimo. Seu comentário em relação a isto e como é que olha para este cenário? Será que não estamos a correr aqui uma situação de um conflito também na Nampula, olhando para aquilo também que aconteceu depois da divulgação dos resultados? Bom, esta situação não difere muito daquilo que falamos quando do início do programa. Acho que devíamos ter falado de uma vez só destes pronunciamentos, destas posições que alguns atores políticos estão a tomar. Os pronunciamentos do Vaal, o incitamento ao uso daquelas que são flechas ou zagaias, ou não sei que nome é que vou denominar, aqueles paus, não é? É que ele clama pelo que toda a gente se faça munido daquele instrumento para defender uma causa que ele considera legítima, não é? É um pouquinho disto que começamos a falar no programa, que não é um posicionamento menos correto de podermos estar a reivindicar o que quer que seja, e quando a gente começa a mostrar que queremos partir para a violência, a resposta também vai ser violência, né? Porque acima de tudo este país tem leis, tem polícia, tem militares que de certa forma combatem este tipo de coisa. Então, não é uma questão de ameaça, é uma questão de fazer-se cumprir com aquilo que são as normas que regem a nossa República. Então, não é muito bem, no meu ver, eu não recebo muito bem este posicionamento do Vaal e nem da secretária... O António Mchanga, é isso? Não, da delegada política. Da delegada política. Sim, da Renamo, em que efetivamente vai trancar com correntes e cadeados a instituição. Estamos aqui a tentar dizer a todo custo, não estou a dizer que quem vai ganhar é A, B ou C, mas vamos esperar pelos resultados do Conselho Constitucional e respeitar aquilo, diante daquilo que são as justificativas do Conselho Constitucional em poder homologar os resultados em cada município e respeitarmos face a isso e não fazermos fim-capé ou até anteciparmos aquilo que são os resultados. Quer dizer, o que está a acontecer, efetivamente, numa situação normal, eu poderia dizer que as pessoas já estão a antecipar os resultados, não é? E não é bem assim, porque nós, quando antecipamos os resultados, vamos criar um caos social. Obrigado. Pelém, seu comentário também, 2 minutos. Bem, não tenho muito a dizer, muito eu já disse em relação à Matola. Tudo isso está a acontecer é o reflexo da descredibilização de quem deve ser neutro em processos eleitorais. E este posicionamento mostra com A mais B que a CNE, o Conselho Constitucional, são epicentros de conflitos políticos pós-eleitorais. Isso é grave, porque a população, o povo de 2018, 2019, não é o mesmo de hoje. Só para perceberes, os jovens de 2000, que nasceram em 2000, 2002, 2001, já estão na idade ativa e não estão a receber de ânimo leve esta usurpação, esses roubos que estão a acontecer. Então, é bom que o Conselho Constitucional, quem é de direito, ponha a mão na consciência, porque não podemos levar de ânimo leve essas ameaças, essas revoluções e pensar que é qualquer coisa. Djacama também, quando falava, muita gente pensava que não era nada. Depois tivemos as mortes em Muxungu, em Amapasa e vários outros lugares. Mesmo o colono, quando a Frelimo em 62 se uniu-se, talvez o colono pensava da mesma forma que era fogo de palha, mas tivemos as consequências que advinham. Então, é bom que
o governo, as instituições põem a mão na consciência para evitar o pior. Obrigado. Macom, vamos comentar em relação a esta situação eleitoral e comportamento de Nampula, nessa suposta transição que deve ser feita mediante aqui estão os resultados que estão proclamados pela Comissão Nacional de Eleições. Haverá transição se a Renamo, onde a Renamo tiver realmente perdido e ficar comprovado, haverá transição. Em Nampula não haverá transição porque a vontade do povo foi depositada em Vanhane, não no aparato militar que Celso Correia foi com ele para lá para invadir as escolas e adulterar os resultados. O posicionamento do presidente Vanhane é um posicionamento de quem ganhou a eleição e espera que se faça a reposição da verdade eleitoral em detrimento da ditadura do partido sanguinário. É isso que nós esperamos que aconteça, é isso que nós esperamos. O posicionamento, tudo que o presidente Vanhane fez foi a mostrar uma seta para demonstrar que em oposição àquilo que a Frelimo tem feito de levar armas, usar a polícia, instrumentalizar a polícia para intimidar a população, nós apenas temos a população e é a população que vai buscar as soluções. Obrigado, Dr. Forquilha. Sou o meu relator, vou pedir 8 minutos mesmo para abordar o último tema, estamos em cima da hora. Dr. Forquilha, em relação ao pronunciamento de fala. Sim, eu penso que o pronunciamento do Idil de Nampula enquadra-se efetivamente neste, como estava a dizer no início, clamor pela justiça. Sim. Repare que aqui há dois termos que temos de distinguir. Quer dizer, um é oficializar, formalizar, ou seja, pronunciar publicamente sobre as vitórias. Mas a outra é o conhecimento de quem terá ganho ou não nas eleições. E isto não depende de uma instituição como a CNE ou como Constitucional. Porque na própria mesa de votação, os partidos concorrentes estão lá representados. E aquelas atas editais são tão oficiais, tão legítimos, e ligado, portanto, aos interesses do povo e a estas instituições que amanhã vão pronunciar. Portanto, se o Vanhane diz o que diz, se o Venâncio Mondlane diz o que diz, se vamos lá dizer, o Matola, o Muxanga, os outros, cada um vai dizendo, eles já fizeram uma contabilização, né, paralela e que lhes deu a vitória. E eles sabem muito bem que ganhamos aqui. Então, não é esperar que aquele... Por isso que logo naquela noite já havia festa, as pessoas festejavam. Está ali o Pelembe, por exemplo, que foi um dos primeiros que eu vi na Matola a saudar ao outro, a felicitar o Muxanga pela vitória. Por quê? Porque ele fez a contagem para ele, também recebeu editais. E todos os partidos organizados têm um centro de contabilização, de contabilidade naquela noite em que... E as pessoas sabem quem ganhou e quem não ganhou. Agora, as instituições estas que faltam é para pronunciar-se conforme aquilo que está lá, porque nós já sabemos. Então, não é pensar que está no escuro, qualquer dia podem dar os outros números quando nós sabemos dos outros. Obrigado, Dr. Forquilha. Vamos mesmo para o nosso último tema, estamos mesmo em cima da hora, relativamente ao comportamento do povo na Cala Velha, quanto do discurso do Presidente da República neste processo de inauguração das instituições. Na verdade, do que nós vimos nas imagens que nos chega através dos meios de comunicação é que, no momento, o Presidente da República foi obrigado a interromper o seu discurso no pódio porque havia um ruído por parte da população e que o governador foi obrigado a descer para chamar a atenção a esta população que de alguma forma provocava ruído, que impediu que o Presidente da República discursasse no papel. O Presidente da República acabou pegando o microfone. Mas foi uma situação, segundo as informações que nos chegam, que criou um desconforto. Mas aqui há duas paradigmas criadas. Há um grupo que entende, naquilo que foi vinculado na imprensa, que a população, aquela é uma forma de manifestar a indignação da população, mas há um parte do grupo que diz que não, aquilo não é verdade, a população estava feliz. O próprio presidente diz que não, a população estava feliz pela chegada de energia. Vamos já fazer uma análise de uma forma muito rápida em relação a este ponto. Eu vou pedir mesmo a ponderação do nosso realizador, uns 2 minutos, cada convidado, vamos encerrar. Camilo, começo consigo. Como é que analisa essa questão deste comportamento desta população? No seu ver, houve esta
essa situação, de alguma forma, que levou com o presidente não discursasse no pódio, e todos nós provavelmente vemos, eu acompanhei na imprensa, terá de alguma forma influenciado de forma negativa ou não, e o presidente disse que não, aquelas pessoas estavam a festejar. Qual é o seu comentário relativamente a isso? Houve uma onda de contestação, uma suposta onda de contestação ou não? Bom, eu não estive lá, não sei. Naquilo que vem as imagens. Tenho essas duas versões e também tenho uma versão em que o presidente caminhava pelas ruas. Sim. Até ao sítio que havia de haver o discurso, né? Ou a inauguração e depois os pronunciamentos do chefe de Estado. Vimos uma multidão a seguir o chefe de Estado. Eu tenho essas imagens. E depois vemos o chefe de Estado a tentar a inaugurar e depois a tentar dizer algumas, como sempre, fala alguma coisa em relação àquilo que ele trouxe para aquela sociedade, não é? Não consigo vislumbrar uma manifestação, porque não percebo que o descontentamento de alguém, e acima de tudo em relação ao chefe de Estado, porque temos ali um contingente de segurança, não é? Em que se houvesse uma manifestação não havia de ser, digamos, assim, de uma forma muito ordeira, vimos ali depois o governador a tentar acalmar os ânimos em termos de, digamos, pessoas estavam ali, não sei se estavam a manifestar, se estavam a gritar, não percebo muito bem, mas o que chateou se calhar, o que pôs o chefe de Estado a descer primeiro, para depois ter um confronto mais próximo e de alguma forma o presidente mostrou que estava a trazer alguma coisa para a população e foi junto à população e mesmo assim não conseguiu animar e posso entender de que efetivamente as pessoas estavam eufóricas em face a este novo fenómeno que se trazia para aquela comunidade. Em contrapartida, também li algures de que aquela comunidade basicamente é, digamos, maioritariamente da Renamo, não é? O contentamento, a satisfação pode também estar misturada àquilo que são as cores partidárias, não é? E também posso concluir em relação a isto. Então, há uma mistura de sentimentos que estava ali, de satisfação e ao mesmo tempo aquilo de pertença, sentimento de pertença a um movimento político que acabou por extravasar e criar este ruído que nós estamos aqui a tentar discutir. Muito obrigado. Obrigado. Acabou mesmo dentro, antes de concluir os 2 minutos e meio. Lembra, este comportamento da população pode comungar do mesmo caminho que era uma forma de festejar a chegada da energia naquele ponto do país, ou não? Bem, o povo está cansado, Mário. O povo está cansado. E eu conversava com um primo meu que esteve lá e ele dizia que em Máqua as pessoas estavam a dizer Amuivi. Em Máqua. Em Máqua as pessoas estavam a dizer Avaive, Avaive. É Máqua. Infelizmente, não sei quem pode... Liga para o teu primo. O meu primo é daqui, ele estava a trabalhar, esteve ali. E não é verdade que as pessoas que estavam ali eram, da sua maioria, da oposição. Porque Camilo e todos nós sabemos que os comícios onde o chefe de Estado vai, as pessoas são selecionadas para estarem lá. Isso não é novidade. Só que, infelizmente e felizmente para nós, o povo está cansado. As pessoas já não é questão de cores partidárias ali, é questão de sobrevivência mesmo, é questão de nacionalismo. As pessoas estão cansadas. Sabes, o chefe do Estado saiu de Maputo para inaugurar um PT. Aquilo é um PT. Era para inaugurar um PT. O gasto que o chefe do Estado fez com a sua comitiva para lá, gastou mais do que aquilo que foi usado para pôr aquele PT ali a funcionar. Então, aquilo ali, o povo está exausto, o povo está cansado. As pessoas já não estão a ver nenhum horizonte com o presidente em uso. Por isso que demonstraram ali a sua insatisfação. Espero que essa moda pegue. Porque se vier Ancobe
o presidente Yusuf Vieira Matola, vamos cantar o mesmo que os macuas cantaram a Muíbe ali. Vamos gritar mesmo, Avaíva, Muíba, Avaíva. Vamos gritar. Espero que ele venha lá, cobre a Matola para eu estar à frente da comitiva e cantar Avaíva. Obrigado. Macome, aqui é esta situação, o presidente também apareceu publicamente quando foi questionado pela imprensa. Não, aquilo é uma demonstração de felicidade, é que chegou a energia pela primeira vez, essa população está feliz e essa felicidade de alguma forma acabou interrompendo o discurso do presidente no pódio, desceu, tentou uma interação ali com aquela população, o governador também desceu para tentar acalmar aquelas pessoas. O seu comentário em relação a isto, a esta felicidade que acabou de alguma forma extravasando os limites ou não? Se aquilo fosse felicidade, então pelo menos teriam parado para ouvir o que é que essa pessoa que lhes trouxe felicidade tinha para lhes dizer. Quando alguém te traz algo de bom, você aplaude e ele quer dizer alguma coisa, rege as boas normas que você para, escuta a pessoa e agradece. Aquilo não era felicidade. Aqui o presidente da República foi ovacionado e muito bem. Devo lembrar-vos que muito recentemente há um vídeo que circulou em que a Procuradora-Geral da República e a Ministra da Justiça também foram alvos de ser ovacionados no espetáculo das divas, quando começou-se ali a cantar Avaíva, Avaíva, Avaíva. Era porque elas estavam naquele local. Não era porque simplesmente começou-se ali a cantar a torta direita. Antes de ontem mesmo, tocou-se a música Trufafá na Macia. A polícia teve que invadir o palco para tirar o DJ de lá e arrancar os pertences, porque não devia tocar essa música. Quer dizer, isto é o culminar da incompetência, da desorganização e de um Estado governado, do Estado gangsta, liderado pela figura do Presidente da República. E a população está cansada. Sabe? Eu sinto muita... Eu temo pelo Presidente da CNE. Temo muito pelo Presidente da CNE no dia que eu ousar fazer uma missa. O que é que pode acontecer enquanto ele estiver a dirigir uma missa? Eu penso que o Presidente da CNE deve ter muito cuidado nos próximos dias. Porque pode ser capaz de ser jogado com ovos enquanto está a dirigir uma missa. Já teve um sinal claro do que aconteceu com o Presidente e ele não será superior ao Presidente. Obrigado, Dr. Forquilho, o seu comentário em relação a esta manifestação desta população em Nampula, a quando o discurso do Presidente da República? Não, a minha leitura é que é mesmo, digamos, o prolongar dessas manifestações que acontecem, quer dizer, a população pode fazer essas manifestações, demonstração do seu descontentamento de várias formas. E aquela é a forma que foi encontrada. Repare que o chefe do Estado, desde os últimos anos, tem estado a nos brindar com a inauguração de vários PTs, como disse o Pelemba, e penso que é isso mesmo, não é? Mas nunca aconteceu essa forma de reação. Não é? Chegou o cúmulo com a realização dessas eleições, a maneira como estão sendo tratadas, e as pessoas começam de facto a se revoltar em qualquer momento onde estiver. Aquela foi uma ocasião muito importante para as populações demonstrarem o seu descontentamento. Como quem diz que não precisamos de ouvir o seu discurso ou as suas palavras, porque os seus atos são mais ruidosos do que outra coisa. É como se diz em Bíblia, não é? Portanto, e o chefe do Estado conseguiu notar que não era querido naquele espaço. Não conseguiu colocar o seu discurso. Naquelas circunstâncias, você começa a perceber que a segurança de um chefe do Estado não está naquele aparato militar. É quando a sua honra cai. Não é? Quando o seu valor de chefe do Estado não é aceito pela população. Ali ninguém disparou uma bala. Mas esse desprezo, essa contestação, de facto, deixa um chefe do Estado embaixo de que outra coisa. Penso que desde que ele começou, este ponto nunca vai sair da cabeça dele. Só espero mesmo que não se replique, porque vai se replicar. Doutor Forquilha, muito obrigado. Macome, muito obrigado. Augusto Pelé, muito obrigado. Camilo da Silva, muito obrigado. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos na próxima semana com mais temas que marcam a atualidade. A todos que nos acompanharam, um feliz domingo. Até a próxima. Boa noite.